Shalom Lekulam. Acho que esse Lekulam, não falei nenhuma vez. Lekulam é paz a todos. Talmide, aluno. Talmidim, alunos. Se for falar no hebraico, para quem está chegando agora, tem diferença de gênero quando você vai se expressar para alguém. Então você vai falar aluna, você vai falar outra coisa. Talmidá. Você vai falar alunas, talmidot. Você vai falar aluno, talmide. Alunos, talmidim. Então, muitas palavras no hebraico têm essa diferenciação. Inclusive pergunta. Quando você vai perguntar para alguém se está tudo bem, você tem que perguntar se está tudo bem. Se for gênero masculino, sempre pensar. Se eu vou perguntar para alguém que é homem, então eu tenho que perguntar de um jeito. Eu vou perguntar para alguém que é mulher, eu pergunto de outro jeito. Tem que lembrar, porque existe essa diferenciação. E quando vocês começarem a entrar na gramática, que a ideia, para quem está assistindo, para quem já está aqui, é o seguinte: abriu um gap, né, nas aulas, porque quem já fez as 14 aulas e aprendeu um pouco da história do paleohebraico, aprendeu as 14 letras, as 22 letras, com as 14 aulas. E aí, a ideia era colocar mais 4 aulas de histórica, que é o que a gente aprendeu a semana passada falando de Yeshua. Essa semana, essa aula aqui a gente vai falar especificamente de Noah. E é meio que uma ideia de você se familiarizar com a Paraxá. O que é Paraxá? É o estudo da palavra através da história, juntar versículo, palavra, letra, é uma mistura. Que a gente vai entrar para vocês se acostumarem, porque quando vocês aprendeu a gramática, aprendeu as letras, aprendeu tudo que você vai fazer. Você vai pegar um texto lá, vou ler sobre Daniel. Aí você vai aprender a fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então é para ficar pesado o conteúdo mesmo. Então nesse gap dá para entrar qualquer um, porque a pessoa não sabe, não conhece as letras na profundidade que vocês que já estão há um tempo conhecem, mas a pessoa vai conhecer a história. Então ela vai entrar meio que na teologia com a Bíblia, aprende a história e junto vai aprendendo as letras. Então como que vai funcionar? São essas 4 aulas, já foi uma, Yeshua, depois entra Noah, que é agora, aí vamos falar de Abraão, e são conceitos pesados mesmo. Por exemplo, de Abraão a gente vai falar o porquê você não deve acreditar em signos, e eu vou te provar isso no hebraico. E aí a ceia também, você vai entender cada detalhe da ceia, e depois disso a gente vai aprender o quê? Aí a gente vai misturar algumas histórias que eu vou pegar específica e jogar gramática. E aí a gente vai entrar pesado nas gramáticas, que é aquele sonho do coração do Adriano de saber o que é aqueles pontos, o que é aqueles acentos, para que serve. E você vai saber, mano. Você vai saber. Em nome de Jesus. Vai aprender esse trem todo. Então hoje a gente vai falar sobre Noah. E eu creio que vai ser um descanso para sua alma, para sua vida. Vai ser um divisor de águas. Como tem sido na minha vida cada detalhe da palavra de Deus. Então vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa aula, pelo teu cuidado sobre nossa vida, pelo teu cuidado sobre cada um dos que decidiram abrir o coração e estar dispostos a aprender mais da tua palavra. Nós queremos conhecer mais de ti, nós precisamos do Senhor, e eu creio que aqueles que ouvirão essa aula através da ministração, talvez não vai conseguir enxergar direito as letras aqui, mas com certeza será ministrado pelo poder que existe através do teu Espírito Santo, que é capaz de transformar de dentro para fora nosso caráter, nossa vida, nosso conceito, nosso jeito de agir. Em nome de Jesus, esteja conosco, nos ajuda, nos abençoa e fala aquilo que o Senhor quiser falar. Nós estamos aqui como instrumento teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, para falar de Noah, é um conceito bem legal da gente pegar e colocar lá já em Gênesis 6. Você que está com a My Bible aí, já abre aí em Gênesis 6, que é o que acontece no hebraico aí. Se você quiser anotar essas ideias, é o seguinte: para um judeu, como que ele faz para ler a Tanar? Tem que baixar alguma coisa no dele. Depois baixo dele, porque agora não vai dar pra gente fazer o esquema. É melhor juntar um com o outro e assistindo junto. Que aí depois eu mando certinho como você vai fazer para baixar. O conceito de um judeu qual que é? A gente precisa fazer porções para a gente poder conhecer mais a estrutura daquilo que Deus quis falar conosco. Então o que eles decidiram entre os judeus é fazer 54 porções. Então você pode anotar isso aí, 54 porções. Anota aí. 6. Mas é o 6-1, é isso? Hã? 6-1, a gente vai discorrer o 6-1. Mas é bom vocês anotarem isso. Vocês vão ficar gravado essa aula. Mas importante mesmo, de verdade. Por mais que a aula vai ficar gravada e vocês vão ter acesso a elas, porque vocês estão pagando o curso e vai ter o acesso,
Não grava na mente se você não anotar. Porque uma coisa é você saber que está gravado. Outra coisa é você assistir umas 30 vezes para falar assim, agora eu entendi. Então, ao invés de fazer isso, você vai lá e... ele falou uma informação que eu gostei, mesmo que esteja gravado, anota. Faz um rabisco, faz um desenho para mentalizar, faz algum rabisco, alguma coisa que vai fazer diferença para você. Porque isso tudo aqui eu só sei porque alguma coisa eu ouvi 100 vezes, outra eu ouvi 1000, outra estou a vida inteira estudando, então é diferente a gente perceber o processo. Nunca pense que o professor sabe muito porque ele tem algum ponto. É muito diferente isso. É você pensar que se alguém aprendeu alguma coisa é porque ele se esforçou pra caramba para chegar lá. Isso aí é na vida. A gente sabe disso. O Pedro estava nos falando aí para trocar de faixa que você não vai chegar lá e o professor vai olhar para sua cara e falar assim, você merece a preta. Mas eu nem te provei isso. Então é muito diferente. Com Deus é muito diferente isso, e eu queria deixar aqui gravado para você não esperar subir na montanha para se tornar um legendário de verdade. Porque a montanha que você está subindo aqui é muito maior do que qualquer outra montanha, que é a montanha do conhecimento. Se você tiver conhecimento de Deus, com toda certeza você já é um cara que subiu muita montanha. Porque você subiu uma montanha para falar que foi transformado, qual o conhecimento você adquiriu? Muito pouco a despeito do tanto que você está aprendendo de Bíblia, de Torá, de conhecimento, da pureza da palavra. Então, quanto mais pureza da palavra, você vai perceber que isso daí vai te fazer uma diferença violenta no conhecimento. Porque Pedro e os outros apóstolos eram o cara, mas quem escreveu as cartas para a igreja foi Paulo. Porque o cara, quando a grande luz veio sobre ele, ele falou assim, uau, eu preciso divulgar isso tudo. Aí Deus falou assim, é você que eu vou usar como ministro. Por quê? Porque você tem todo o conhecimento. Aqueles lá me conhecem porque eu puxei, mas eram desaprovados pela sociedade. Você não, você agora me conhece e você se esforçou o suficiente para passar para as nações aquilo que eu quero falar. Então não tem essa de falar assim, eu vou escolher Pedro para ser a pedra fundamental. Não, Pedro, eu sou a pedra e você vai pregar. Mas aí Pedro não sabia pregar tão bem quanto Paulo. Paulo tinha todo o conhecimento, foi Paulo que deu as cartas. Então é muito diferente a gente pensar nisso. Você quer subir a montanha, você quer ser um legendário de verdade, você quer ser um homem de caráter, busca conhecimento. Você vai arregaçar de caráter na sua casa, você vai ser um cara cheio de Deus, o fogo santo do Espírito vai ser sobre você, milagres extraordinários vão acontecer. Então não espere subir uma montanha para se tornar alguém que seja de acordo com a vontade de Deus. Hoje é dia de você ser transformado pelo conhecimento que você vai ter em Deus. Então aqui a gente descobre que são 54 porções. Por que 54 porções? Porque eles decidiram dividir dessa forma, para você não estudar um texto parado. Por exemplo, eu vou pegar Gênesis 1 e vou estudar só aquele texto do capítulo 1 e vou falar que aquilo lá é a primeira porção. Não é. A primeira porção é uma porção que vai do 1 até o 5 e depois vai para o 6 até o 11. Então a gente vai descobrindo que existem algumas porções que trabalham o contexto todo da história. Isso é bem da hora. Inclusive tem um grupo lá do Aroeiras que o pastor coloca lá, Paraxá tal, e aí ele coloca um padrãozinho lá para seguir. Aquilo lá é como se pegasse alguns contextos e você juntar para você falar assim, isso tudo vai conectar. Então é legal. Agora, a minha experiência para fazer estudo diário e os meus devocionais são sempre pensando no que eu poderia oferecer para o meu irmão. É um padrão que eu sigo, é muito diferente, se vocês quiserem seguir, aí é com vocês. Mas eu falo no sentido assim, se alguém me perguntasse sobre a minha fé ou algum assunto, eu teria base suficiente para ensinar essa pessoa? Então os meus devocionais são sempre voltados a seguir um padrão bem diferenciado. Tipo assim, eu vou criar um negócio aqui que valeria 1 bilhão, se fosse ouvido. Então esse é o meu padrão. Eu não faço só para, eu li isso aqui, é bom. Não, isso aqui pode ser bom, mas conectado com isso aqui, vou apresentar Jesus e vai ser legal, então eu vou mudar. Então eu fico trabalhando aquilo na minha cabeça, às vezes por uma semana, um mês, 2. E aí às vezes tenho uma oportunidade e aí eu falo aquilo que eu já estou vivendo há um tempo já. Então essa é o meu padrão de fazer. Se vocês quiserem seguir esse padrão, pode ficar à vontade. Então a gente segue essa ideia e a gente vai para Paraxá Noa. O que significa isso? Significa que você vai aprender um contexto geral da ideia da história do dilúvio. E a história do dilúvio vai começar com a ideia de Gênesis 6. Então por que teve o dilúvio? O dilúvio teve, e aí a gente vai lá em Gênesis 6, no começo da história vai falar que porque os Binei Elohim, que é essa palavra aqui, ó, Binei Elohim, os filhos de Deus. Você pode ler, Adriano? Gênesis 6 vai ri, ki, recheio, Haadam, Lahô,
Al Penei, Hadamar, Uvanot, Yuledu, Lanhen, Vairu, Venei, Elohim, Et, Benot, Haadan, Ki, Tovot, Renah, Vaiu, Shil, Lanhen, Nashim, Mikko, Asher, Bacharu, Vaiomé, Yahweh, né? Lo, Yadon, Mushi, Vadan, Leolam, Bechagan, Ru, Vassar, Vehayu, Yamap, Meha, Veesrim, Shana, Hanefilim, Rayu, Varet, Bayamin, Raven, Vengan, Asharei, Shem, Asher, Yahu, Benei, Ha Elohim, El, Benot, Hadan, Ve Yaldu, Lahem, Renma, Hagibborim, Hasher, Meolam, Hanshei. Até aí. Plínio, continua lendo aí, por favor. Do 4 em diante. Hashem, Pei, Vaiahar, Yahvé. Dá uma pausinha. Eu fiz de propósito isso. A gente está tendo aula já faz um tempo e eu não coloquei eles para falar muito. Só que agora começa a falar. Algum dos três entendeu alguma coisa do que está falando? Entendeu, Plínio? Alguma coisa? 2%? 1%. Então não se sinta constrangido. Aqui já vai um detalhe muito maravilhoso. O que vocês estão fazendo é lendo a Bíblia como Moisés lia. Então começa sem entender nada, mas vai chegar uma hora que vai desvendar esse código. Ai, mano, eu me arrepio inteirinho para falar isso. E é como se a gente estivesse naquele tempo, vivendo aquela situação, Deus falando com o cara e o cara falando a língua que Deus falou com ele. Então a gente está na mais pureza e profundidade possível. A única língua que está acima disso é a língua que a gente recebe, que é o dom do Espírito, através do batismo. Então, se tem alguma coisa que está abaixo disso, é essa língua que a gente está lendo aqui. Ah, não, mas eu não entendi nada. Mas você não faz ideia o quanto de luz está saindo aqui desse lugar. O quanto do Espírito Santo já está entrando nesse lugar, porque existe uma reverência profunda e existem pessoas falando a língua que Moisés falava. A língua que foi escrita isso aqui. Então, mano, é um absurdo. Eu ainda não entendo. Fica tranquilo, você pode não estar entendendo. Mas isso daí é 10 vezes melhor do que qualquer remédio que você poderia estar tomando. Então começa pensando nisso. Sempre que eu falar para você falar, mas eu não sei falar direito, mas eu não entendi. Vai, porque o que você está fazendo aqui já está te curando de alguma forma. Isso é maravilhoso. Pode continuar, Plínio. Hashem no 4. No 4. Hashem, Vaiar. Hashem, Vaiar, Shem, Pe, Vaiar, Yahvé, Ki, Rabá, Rabi, Ba, Haret, Hadan, Baret, Veshou, Verrol. Yetzer, Certo. Mashevot, Libbo, Ko, Rayon. Vaim Nashem. Lembra do CH é sempre Rem. Ha-he-hi-ho-hu. Vaienahem. Yahvé, Ki, Asa, Et, Hadan, Baret, Vaiyit, At, Tezer, Rei, Hel, Libbo, Vaiomer, Yahvé, em Re, Isso. Et, Hadan, Acher, Barati, Meal, Penei, Hadamar, Ad,
Não, Hadamah, Meadam, Ad, Beahamah, Ad, Rimes, Vead, Of, Hash, Shamaim, Ki, Nihamtim, Isso. Ki, Asitim, Veno, Hash, Matzah. Matzah, Venoa Matzah. Veno, Matzah, Rem. Isso. Dene, Yavé, P. Até aqui, ó. Até aqui. Quando vocês verem esse P aqui, na verdade aqui já é uma pausa. É a letra mesmo. Anota isso aí, ó. Toda vez que você estiver lendo o texto em hebraico e você vê essa letra, que ela é a letra P ou Fei, só uma letra. Consigo ver? Acharam aí? É a letra P. Toda vez que você vê essa letra, você não vai falar P. Essa letra é como se fosse uma pausa. Porque essa letra indica boca. Pode ver que depois que tem essa letra, você não vai ver escrito mais nada. O que significa isso? Nesse texto, nessa parte, você vai ler só até aqui, depois você fecha a sua boca. É muito forte isso. Quais são as letras que vão ter sempre? O P. Só o P. Não, tem uma outra também. O P é essa aqui. Sim. Essa letra aqui. É como se fosse a ideia do G ao contrário. Você falou que aí P, aí faz uma pausa. Faz uma pausa. Você fala o P, Não. não fala. Isso Não, ela só tá ali, é que você vê que tá o transliterado pra você saber o que é. Isso que eu ia te perguntar. Sim. Tá, The Lord. Tá transliterado para saber o que é. Mas, por exemplo, ó, a gente está no 8, certo? A gente está no 8. Tá aqui. Antes de começar o 9. Antes de começar o 9 tem um P. Você vai ver que algumas horas, acho que lá para baixo também, no começo aqui, ó. Mas é porque eles entendem que essa pausa é importante para a gente refletir sobre o que a gente acabou de ler. É isso. Não, é que no começo eu tava aqui, É isso. não sei se você tava acompanhando. É muito louco, oh meu Deus, como é maravilhosa a tua palavra. Mano, você começa a ler aqui, ó, eu vou dar outra dica para vocês. Tem texto que vocês vão começar lendo e vocês vão começar a ouvir muito essa palavra. Vai Erri, vai Omer, vai Krá. Vai Krá é o nome levítico em hebraico. Vai Krá é chamou. Vai Erri é disse Deus. Vai Omer. Então cada coisa, vai Ire, você vai ver muito esse vai alguma coisa, você vai saber que ele está querendo dar alguma ação. Então você já vai familiarizar seu cérebro pensando, se falou vai, é alguma coisa aí de ação. Seja para ele disse, ele falou, ele olhou, ele chamou. Entendeu? Então fica uma dica aí para vocês começarem a perceber o texto. Talvez você não está entendendo nada, beleza, mas o hebraico é muito contexto. Então ele falou, usou a letra Vav, que é conexão, mas ele usou no começo, vai Erri, or, disse Deus, haja luz. Então, vai Erri é disse. Então, quando você ouvir um vai Erri, ele disse alguma coisa. Então o contexto do hebraico é muito mais pobre de gramática do que o português. No português você tem que colocar um monte de coisa para virar uma frase. No hebraico você falou uma palavra, você já está dizendo muita coisa. Então já fica uma dica. Aí você vai ver que nesse texto aqui não tem, mas na maioria dos salmos tem. Você vai ler lá o Salmo 23, aí está lá escrito uma par de coisas antes de começar o 1. Por quê? Vai estar explicando lá, Salmo de Davi, música, tal, não sei que ponto. Você vai ver um monte de coisa escrita. Que é igual tá na Bíblia. A Bíblia acaba colocando aqueles títulos, só que porque na Taná está escrito lá também. Então, para você chegar no Aleph, que é o primeiro, você vai ter que achar tudo aqueles escritos antes. Ah, mas não precisava. Por que está escrito? Porque precisava, está querendo explicar o contexto antes de você começar. A mesma coisa essas letras aqui. Quando você começa a escrever e está escrito essa letra, não foi que Moisés falou assim, vou colocar isso daqui porque devo pôr. Não, Moisés, escreve aí. E agora você escreve essa letra. Não, mas, Deus, o que essa letra quer dizer? Você sabe o que significa. Essa letra significa boca. Não, mas e aí? Acabou? Falei, quando você terminar de ler isso aqui, você escreve essa letra e para. É a pausa. E é a pausa do quê? A pausa da sua boca. Porque quando eu paro de falar, eu tenho que começar a pensar. Então eu li o texto, achei
negócio. É como se Deus estivesse falando para você, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Quer ver? Ó? Se a gente vai lendo aqui, até a gente chegar na pausa do 1, até achar uma pausa, você vai achar lá no... Minha Bíblia tem essa pausa aí. Tem? Então, você vai achar lá pro 4, se eu não me engano, ó. Quer ver? Pausa, né? Escrito pausa. Ó. Quando vai começar o 4. No 3, final do 3. Final do 3 você vai achar isso. Sabe o que significa isso? Lê tudo e faz assim. Chegou nessa parte, faz assim, ó. Caramba, o que tá querendo dizer? Tipo, pode digerir, né? Pelo amor de Deus, mano, isso aqui é lindo demais. Mano, toda vez que você vê isso, velho, para, mano. Porque Deus vai falar alguma coisa com você. Não, mas é que sempre... Cara, se Deus mandou colocar isso aqui, se você fizer isso hoje, se fizer daqui 1 minuto, 1 segundo... Mano, se você fizer sempre, Deus vai falar sempre. Porque é inesgotável a palavra. A presença é inesgotável. Então, você viu essa pausa, mano? Larga tudo e para. Mano, o judeu tinha um prazer tão grande na palavra, tem até hoje, que os escribas, quando eles escreviam, dava pausa, ele parava um tempo. Quando ele, por um exemplo, ó, aqui ia demorar um tempão para ele continuar. Por quê? Porque no 4, no final do 4 aqui pro 5, tá assim, Hashem, aí tá o P. Aí depois tá Vayar, Yud, Rei, Vav, Rei. Quando eles escreviam Yud, Rei, Vav, Rei, eles quebravam a pena, se lavavam e ficava 7 dias de purificação. Por quê? Porque eu escrevi o nome de Deus e eu nunca quero colocar o nome de Deus em vão. Pelo amor de Deus, mano. Você está escrevendo um negócio lá, você dá uma pausa para pensar, beleza. Aí depois está lá, Vayar, Yud, Rei, Vav, Rei. Aí você vai e escreve Yud, Rei, Vav, Rei e quebra a pena, porque depois de Deus não tem mais nada. Aí você pega e começa de novo, mas em vez de começar de novo, você vai lá se lavar, velho. Aí você fica 7 dias... Ah, mano, é fora de série, mano. Não espera ser um legendário subir a montanha, mano. Sobe a montanha já arregaçando de fogo da presença, desejando Deus de um jeito quebrantado. Porque quando você vê o temor que essa galera tinha por Deus, mano, é um absurdo. É um absurdo. E aí você olha para essa cena, Deus falando com a gente. Aí a gente viu as pausas aqui. Aí a gente vai chegar lá no 8, que é onde está a pausa de novo. E aí sempre que começa um texto, você vai começar a perceber. Ó, vamos só passar o olho aqui, desde o 1 até chegando no 8, ó. Vai rir. Está escrito, vai rir no começo do 6. Vai rir. Vai rir que. Não está escrito vai rir que? Vai rir na quem? É isso? Na Ren? O seu tá vai rir na ré? No 6 é isso. 6, Vai rir na Ren. O meu tá vai rir que. 6, 1, é o versículo 1. Versículo 1. É o primeiro versículo, não é? Deixa eu ver como tá o seu. O 6, Ó, 1. 6:1. Ah, voltou. A gente estava no 6, 7. Não, vamos seguindo, ó. Vai rir é alguma coisa de chamado, ó. Venha. Vai rir que, ó, venha. É como se estivesse falando uma ação aqui, ó. Aí você vai passando um pouco, vai passando. Aí volta, vai pro 2, tá lá. Vai iru. Ó, viu. Então, você já percebeu que é ação. Aqui você já aprende muito a gramática hebraica. Por quê? Porque sempre que você ouvir o começo de uma história, ele começa já com um negócio assim, já te explicando o que ele está querendo dizer. Porque no primeiro ele está chamando, no segundo ele está falando assim, ó, e viu. E viu Deus alguma coisa. Ele viu o quê? Ó, vairu. Então quer dizer que essa palavra aqui, ela vai me dizer que eu vi alguma coisa. Então, eu vi, vairu. Aí você vai seguindo no 3, ó, vaiomer, disse. Olha como vai facilitando, tá vendo? Para quem não estava entendendo nada, já começa a entender um contexto absurdo. Porque por mais que você não conheça todas as outras palavras, você está falando assim, ó, e viu. Pô, o que ele viu? Aí você começa a ver uma parte de palavra e depois você ouve Yud, Rei, Vav, Rei. Cara, Deus viu alguma coisa aqui, mano. Você vê como já começa, não começa a melhorar a ideia do contexto? Por mais que você não conhece nada, mas você começa a ver o nome de Deus junto com alguma ação, alguma coisa está acontecendo. Entendeu? Aí você vai seguindo. Ó, você vê, vá Adão. Então, Adão é a humanidade. Então, tá falando do homem e da humanidade. Porque Adão não é só homem e nem só mulher. Adão é a humanidade.
Então Deus viu a humanidade, aí Ruhia, meu espírito. Então você começa a ver algumas coisas aqui. Mas você começa a ver muito o nome de Deus e muito essa condição de alguma coisa que ele está querendo dizer. Aí você vai seguindo, vai seguindo. 5 tem de novo. No 5 tem de novo, vaiar, disse, tá lá. Aí você vai, continuou, beleza. Aí ó, o 6, vai na ren. É alguma outra coisa que ele está querendo dizer. Aí Disse Deus, né? Sempre aqui. Vai na ré e a vé. então, mas aí não é o disse Deus, tá vendo? Ó, qual que é o contexto? Ó, and it happened, e de repente, então já vai na ren, está querendo dar outra ação. Ele fala assim, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Então, aí é um detalhe importante, por isso que é bom que vocês entenderem o contexto do hebraico. Quando a gente vê esse texto no português, está falando assim, então se arrependeu Deus de ter feito o homem. Vai ter o então. Não tem o então, mas tem o quê? De repente, ó, in repented. É tipo assim, não é um de repente, mas é tipo como se fosse a ideia de um então, mas é mais profundo. É tipo assim, para pensar no que Deus está querendo te dizer sobre esse assunto. Não é só, e então Deus se arrependeu. Não, peraí, olha todo o contexto, o que aconteceu antes de você achar que Deus se arrependeu. Porque a palavra lá não é arrependeu de falar assim, ai meu Deus, não deveria ter feito isso. A palavra lá é tipo, estou muito chateado com essa situação. E eu vou dar um basta nisso. É muito diferente. Uma coisa é eu falar assim, eu estou arrependido e vou voltar atrás. Outra coisa é eu falar assim, ó, isso magoou profundamente o meu coração. Porque o meu arrependimento como Deus é diferente do seu. Porque o meu arrependimento nunca é de algo que eu fiz errado. É de algo que vocês fizeram errado e eu vou ter que tomar uma ação diferente. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça violenta aqui, né? A diferença do arrependimento de Deus para nós. Porque nós nos arrependemos de coisas erradas que nós fazemos. Deus não. Deus ele olha para nós e tem que tomar consequências diferentes daquilo que a gente faz de atitude que não agrada ao coração dele. Isso é forte pra caramba. Aí a gente continua vendo, ó, vai na ren é uma coisa. Aí a gente vai para o 7, vai Omer. Percebe que começa os que a gente está falando, começou com ação. Começa com ação. Então facilita demais você perceber que o hebraico, normalmente ele te facilita a vida, porque ele já te mostra uma ação, um contexto. Ó. O 7 fala isso, no 8, depois de tantas ações que a gente viu, no 8 a gente vê lá, Venoar. Está falando e Noé. No 8 significa renovo. O 8 dá a ideia de renovo. A letra Re dá a ideia de renovo. Só que, cristocidentemente, no 8 está escrito lá, Venoar Matzah Ren. Como que está no português aí? Alguém está com 2? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aí está aqui, ó, Venoar. Isso é no 8. Ó, o 8. Venoar Matzah Ren, Beinei significa os olhos, Yud Rei Vav Rei. Então Noé, Matzah, que é achou, Ren, graça, Beinei, diante dos olhos de quem? Yud Rei Vav Rei, que é of the Lord. Aí tem um P, uma pausa. Meu Deus do céu, o que isso está querendo me dizer? Ó, Venoah, Matzah, Ren, Beinei, Yud Rei Vav Rei. Normalmente o judeu não usa a expressão Yud Rei Vav Rei, ele fala Adonai. Então ali vai mudar. Venoa, Matzah, Ren, Beinei, Adonai. Quando vocês estiverem lendo o texto, lendo rápido o texto, do jeito que a gente está fazendo aqui, troca. Em vez de usar o Yud Rei Vav Rei para falar, você fala Adonai. Ou você pode falar Hashem também, que é o nome. Mas normalmente é usado o Adonai. Então você vai lá, Venoa, Matzah, Ren, Beinei, Adonai. Aí você dá uma pausa. Essa pausa está querendo me dizer o quê? Olha que loucura isso aqui. Vamos seguir daqui em diante para você ver a profundidade disso. Depois a gente volta lá no 1 para entender o porquê que o homem foi disciplinado por Deus. Então aqui, no 8, então eu falo para vocês, do 1 ao 7 tem ações de Deus. Vai Omer, vai a Ren, vai Omer de novo, vai Iru, algumas ações. Quando chega no 8 ele fala Venoa. Pô, por que Deus acha o descanso? Hã? Porque aqui, se você olhar no My Bible, quando ele tem o P, aí tem a setinha para cima e para baixo e tem um 3. Tem uns lugares que tem a setinha para baixo e tem um 1. O que significa isso?
Dessas setinhas? Eu cliquei nela sem querer, ela voltou para algum lugar. A conexão do que foi falado, das pausas. É a conexão das pausas. Subiu. Aqui, ó. Essa seta aqui, ó. Eu cliquei nela sem querer, fui mexer. Ela subiu para algum lugar de algum Deve versículo. ser o 3, não. Não, é só clicar nela que ela vai te mostrar a conexão da pausa que ela está querendo dizer. Não, 3. O 11. O que significa isso para quem está na live e quem está ao vivo? Dificilmente você consegue pegar um capítulo da Bíblia e falar que conseguiu estudar esse capítulo se você só leu. Aí ele vai. É isso que ele está querendo mostra dizer. na- Porque você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia hoje. Beleza, talvez você vai ficar em 3 versículos e vai ficar uma semana. Porque você falou assim, esse versículo eu clico aqui, ele pega e joga para cá. Por quê? Aí o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração, aí você escreve. Aí você lê de novo, quando você vê, você não passou de 5 versículos. Ou de 1. Porque aí você vai perceber o que é a profundidade da Bíblia. Aí você começa a se apavorar. Aí você começa a ficar com medo. Você fala, nossa, é muito grande isso aqui. É como se eu tivesse uma gota no oceano. Aí o Espírito Santo fala, parabéns, seja bem-vindo. Porque quem vai te dar graça sou eu. Você vai perceber que é muito frustrante você achar que sabe alguma coisa quando você chega no oceano e joga uma gota daquilo da seringa de água. Que diferença vai fazer? Aí você começa a se tornar mais humilhado, mais quebrantado. Você fala assim, nunca que... Por mais que eu fique a vida inteira estudando, o que eu sei não chega a ser uma gota do conhecimento da verdade. Porque o Espírito Santo está doido para me revelar, mas quanto menos eu querer parar para entender, menos ele vai falar. É absurdo isso. Deixa eu te perguntar, antes que eu tô querendo perguntar. Pode perguntar. Pietro, pode perguntar qualquer coisa também. Fica à vontade. Aqui a nossa aula é para isso aí. O hebraico, escrito dessa forma, foi Deus falando com Moisés. Foi. Então, antes disso, não existia o hebraico? Os judeus costumam dizer que quando Deus disse haja luz, ele disse em hebraico. Ele disse assim, haja as letras hebraicas para que a luz aconteça. Por que o judeu fala isso? Porque quando Deus foi falar com Moisés, ele não falou em outra letra. Ele não falou só no paleo fenício, ele não falou com outra forma. Ele falou e para ele escrever em hebraico. Então, por que ele decidiu falar com Moisés para escrever em hebraico Gênesis 1? O que Deus estava querendo dizer? Através dessa nação, eu vou começar a explicar tudo a minha história. Mas a minha história do jeito que eu quero explicar. Não vou contar para vocês que aquele milissegundo aconteceu. Não, vou te explicar a história da redenção. Então, essa é a diferença. Então, é certeza que foi o hebraico lá no começo? Não tem como te provar isso. Mas o que eu consigo te passar é que na cultura judaica eles entendem que antes do haja luz já existia o alfabeto hebraico. Porque a menção de alguma gramática ou de qualquer estudo de língua vai sair de alguém que conhece e através da minha voz eu vou te explicar para você escrever em algum lugar. Então, quem que falou primeiro? Foi Deus? Foi. Então, provavelmente Deus tenha falado em hebraico. Por quê? Porque quando ele vai falar com um homem para escrever sobre ele, ele fala com um homem que sabe hebraico. Ele não fala com outro. Então, mas então, antes de Moisés, tinham pessoas que já sabiam falar hebraico ou escrever hebraico. Sim. Não é que Moisés começou a escrever hebraico. Não, já tinha o paleo hebraico. Você escreve na pedra lá aquelas imagens. Era chamado de paleo fenício. Então tinha um povo gigante, se você parar para pensar, antes do dilúvio, 1656 anos se passaram. E aqui já vai um bom esclarecimento da ideia do Gênesis. O que acontece? Muitas pessoas falam que os 7 primeiros dias não eram dias de 24 horas. Então, provavelmente Adão viveu milhões de anos para depois que teve o pecado, que aí começou a contagem. Isso não faz sentido nenhum, porque quando Deus fala lá que criou no 4º dia o sol e a lua para reger dia e noite, não tem na história momentos de que o sol e a lua passou de 24 horas, essa mistura. Então, quando Deus fez no 4º dia essa situação, ele estava querendo confirmar os outros 3 primeiros que não tinha isso, porque quando você vai ler Gênesis 1, nos 3 primeiras sequências de ato de Deus, não tinha o sol e a lua. E ele disse, haja luz antes de tudo. Porque ele estava falando assim, primeira base sou eu. Cristo é a luz. Então, quando tudo é feito em Cristo, começa a fazer a história. Só que eu não preciso de mais de 24 horas para te provar que eu fiz tudo isso. E eu prefiro te acreditar que foi tudo em 24 horas, por quê? Porque são 24 anciãos.
E o 24 aponta para a gente prostrados, as mãos prostradas, então toda a criação prostrada diante de Deus desde o primeiro dia. Então para mim faz todo sentido eu pensar que sempre foi 24 horas. E quando eu penso nisso, me ajuda em todas as bases de fundamento total. Um exemplo disso, vai lá, todos os dias da criação, 7 dias. Aí quando Adão e Eva começa a acontecer a história deles, a Bíblia fala que eles estavam no jardim e tal, e a Eva decidiu comer do fruto errado, recebeu a confirmação de Deus lá que eles estavam expulsos do jardim. Na Bíblia vai falar que antes de 7, porque aí eles tiveram filhos, tiveram Caim e Abel. Ah, mas tiveram filho antes? A Bíblia não fala. Então se tivesse filho antes, teria que ter uma redenção diferenciada para esse tipo de ser. Como foi a partir de Adão e Eva, e aí tiveram Caim e Abel, a consequência do pecado veio através de Adão e toda a descendência de Adão. Então veio para todos o pecado. Caim e Abel, aconteceu aquele problema e Caim matou Abel. Sobrou quem? Só Abel na história. Aí a Bíblia diz que ele teve 7, depois teve... Caim matou Abel, sobrou Caim. Isso, certo. Desculpa. Sobrou Caim e ficou Caim lá que falou, vou ser vagabundo da terra. Aí ele saiu andando. Aí as pessoas falam assim, ele saiu andando, como que ele achou esposa? Não sei se já veio esse pensamento para você. Mas a Bíblia fala que ele saiu andando e depois ele construiu uma cidade. Só que pensa comigo aqui, aqui está o Éden. Aqui do lado é um lugar que era chamado Terra de Nod, um lugar de vagabundo mesmo, alguém que fica vagando na terra, não faz nada, só fica vagando. Então Caim saiu daqui e foi para um lado. A terra era uma coisa só. Então ele não foi para tão longe. Aí a Bíblia diz que Adão e Eva teve filhos e filhas, teve filhas, teve aquele processo todo lá de várias filhas, só que as filhas não eram contadas, eram contados só os homens. Aí a Bíblia diz que quando Adão tinha 170 anos, 130 anos, teve 7. Se você fizer a contagem anterior, você vai ver que ele ficou no Éden mais ou menos uns 70 anos, no Éden, vivendo lá. Porque se você parar para contar que ele já tinha 130 quando ele teve o terceiro filho, ele teve aí a Caim, Abel, e aí depois de um tempo teve 7. Então considera o contrário disso, pensando que desde o dia 1 é 24 horas, então foram 7 dias, aí eles foram criados, beleza, viveram durante alguns anos. Não dá o padrão específico de anos, mas dá que é menos de 100, porque quando ele tem 130 ele teve 7. Então faz a conta inversa, é menos de 100 anos que eles viveram no Éden. Isso é muito maravilhoso de provar, por quê? Porque faz todo sentido com a nossa vida. Quantos anos você consegue viver nessa terra? Quer dizer, a Deus explicando para nós, eu dei uma vida inteira para eles viverem comigo. Porque 70 anos, gente, 70 anos, você falar que foi 70, pode ser que tenha sido mais ou menos, mas vamos chutar 70. Quanto tempo eles tiveram para desfrutar da presença de Deus no lugar de prazer? Eles tiveram a vida inteira para desfrutar daquilo. E chega num momento da vida que eles decidem não querer mais. E esse é o medo que a gente tem que ter. Você está vivendo com Deus há quantos anos? É um lugar de prazer? É. Mas será que você já se acostumou ao ponto de deixar de fazer a vontade de Deus? Porque nesse lugar de prazer existe um benefício, mas também existe as situações que a gente tem que continuar fazendo, que é o quê? Viver em total obediência a Deus. Se eu quero viver num lugar de prazer, viva a obediência. Porque se eu não viver a obediência, Ele me tira desse lugar. Então você considera esse fato, aí você vai lá, 130 anos, teve 7. A genealogia de Adão até Noé foram 10. 10 gerações. 10 gerações de Adão até Noé dá uma média aí que foi feito um estudo pelos judeus de 1656 anos. Por que eles fizeram esse estudo? Porque eles falam que em Babel, quando eles estiveram em Babel lá e pensando em fazer algo para Deus não destruir a terra, eles pensaram, ao invés de perguntar para Shem, que era um dos filhos de Noé, eles decidiram por conta própria. Porque ele falou assim, Nimrod falou assim, vamos juntar aqui, porque passando 1656 anos, Deus destrói a terra com água. Quem falou isso? Não, é que a gente fez uma conta aí, de Adão até Noé, deu tudo isso. Então, se der 1656 anos, ele vai destruir de novo. Mas por que você não parar para perguntar para Shem, que era filho de Noé, que estava vivo? É isso mesmo. Ele ia falar, você é louco, Deus já fez o arco-íris para dar aliança. Ele falou que nunca vai destruir a terra com água. Só que o seu orgulho não faz você perguntar e você vai lá e constrói coisas que não deveria construir. Por quê? Só porque não pergunta. Porque se parar para perguntar para o filho de Noé, ele ia falar, não tem isso, já tem aliança, todo dia que chove muito tem um arco no céu. E é Deus lembrando que Ele nunca mais vai destruir a terra com água. Está na Bíblia.
Quer dizer, e era contado de um para o outro, então ele podia ter perguntado. Não significa que ele não vai destruir mais a terra, fica claro isso. Porque ele fala que ele vai destruir com fogo e vai desfazer essa terra e vai criar um novo céu e nova terra, que é onde a gente vai viver. Porque ele fala que a gente estragou tanto essa terra que ele prefere construir uma nova terra para aqueles que decidiram amar a Deus. Porque na outra nova terra não vai precisar de sol. Então ele constrói um lugar especial para nós, onde a gente vai viver. E a Bíblia fala que Deus e o Cordeiro vai ser o sol da cidade. E a gente vai andar do lado do sol. Então não vai ter noite que a gente vai precisar dormir. A gente vai poder desfrutar do sentir o sabor de alimento e não vai precisar digerir isso. Porque Jesus comeu pão e peixe lá depois de ressurreto e ele não precisou ir no banheiro fazer o número 2 nem o número 1. Por quê? Porque o alimento se torna parte dele e ele se torna parte do alimento. Porque tudo foi feito por ele e para ele. Então quando você começa a comer com o corpo transformado, você não precisa dissolver aquilo, porque aquilo faz parte de você para sempre. Então você se torna um ciclo eterno da graça de Deus. É gostoso comer? É, então você vai poder comer a vida inteira sem precisar tirar de você esse efeito. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Aí a gente continua aqui, ó, uma coisa muito absurda. Venoa matzah hem. E achou Deus graça. Viu? Quando Deus olha para a terra, ele acha a graça em Noé. Olha que coisa mais linda. Aqui está o nome Venoa, porque está escrito Enoé, certo? Quando você coloca o vav na frente de uma palavra, você está colocando uma letra que vai se tornar uma conexão. Então, quando eu falo o nome Noa, eu não preciso desse vav. Mas se eu quero dizer Enoé, então eu coloco o vav. Por isso que está Venoa. Beleza? Aí a gente lembra, se esse nome aí é Noa, Noa é escrito como? A letra Nun e a letra Re. Certo? Está escrito aí, ó, do jeito que está escrito aí. Para eu escrever a letra Nun e a letra Re, a gente no hebraico tem a gemátria. Eu não sei se você chegou a ver os números das letras, Pedro. Chegou a ver? Não. Então, vou explicar, vou explicando aqui um contexto. Eu vi sim. Cada letra dessa tem um número. Cada letra dessa tem um número. Então vamos considerar aqui. Gente, lembra qual o número que é a letra Nun? Vocês lembram? Número 50. E a letra Re? 5. Não, a Ret. A rede é a 8. 8. 50 mais 8 dá quanto? O hebraico tem, pelo menos, no mínimo, aí 32 formas de você fazer uma disposição daquilo que você entende como gemátria. Se você entende que cada uma equivale a um número, você pode fazer desse jeito. Você pode fazer tirando o zero, você pode fazer considerando a potencial de 49 em 49. Mano, aqui é um negócio... Se eu falo para você que separar no PEI e ficar pensando é uma coisa, agora junta com aquilo de informação que um judeu tem para te explicar o que eles acreditam que é possível ver. Então é assim, apavorante. Você fala assim, não, vou estudar mesmo. Você não dá conta. É a vida inteira mergulhado e tentando falar que entendeu. É mais fácil você falar, Espírito Santo, me ensina aí, que aí ele te leva a um lugar mais fácil. Então, quando você pensa nessa palavra Noa, que significa descanso. Então, Noa significa descanso, mas é uma condição muito absurda, se você pensar, porque o Matusalém, quando ele nasceu, a Bíblia fala que teve Adão, aí foram tendo a genealogia, aí teve Matusalém. Matusalém foi o cara que mais viveu na Terra. Então ele viveu 969 anos. 969. Esse cara viveu 969 anos, só que tinha um contexto por trás dessa história. A Bíblia fala que quando Matusalém nasceu, a Bíblia fala não, a cultura judaica vai dizer que quando Matusalém nasceu, a ideia era assim, quando esse cara morrer, vai vir um juízo sobre a terra. Era esse contexto no judaísmo. A história na época, assim, que foi dizendo, passando de pai para filho, que quando você colocava um nome, você colocava uma sentença, uma ideia daquilo que você pensava. Quando ele foi falar sobre isso, ele falou assim, quando Matusalém morrer, vai vir uma sentença sobre a terra. Então, quando fala sobre isso, parece ser uma bobeira. Aí você fala assim, foi o homem que mais viveu. E aí parece ser tipo só uma curiosidade bíblica. Mas não, é como se tivesse assim, alguém deu uma sentença falando que quando esse cara morrer, vai vir dilúvio sobre a terra. Vai vir uma situação de causa, eles não sabiam o quê. Qual é essa situação de causa? É um problema que não sabe explicar. Então imagina, esse cara tá crescendo, esse cara fica doente.
Você fala assim, lascou, mano, se esse cara morrer... Já todo mundo cuidando dele aqui. Para pra pensar. Só que a graça vem antes de Cristo ou quando que a graça veio? Quando Deus disse haja luz, a graça já estava lá, porque Cristo é a luz. A gente tem que entender isso. Porque quando você começa a entender o contexto da história, faz todo sentido. O que eu estou querendo dizer? Mano, Matusalém vai vivendo 500, 600, 700 anos. Pô, você olha para um cara desse e fala assim, já tá velho, né? 800 anos já é bastante já. 850, 900. Não, ninguém passa de 930. Adão morreu com 930. Pô, se o primeiro cara da história morreu com 930, ninguém mais vai viver. O cara vive 969 anos. O que Deus está querendo nos dizer? Vocês colocaram uma ideia de que se esse cara morrer, vocês vão ter o juízo? Olha aqui que Deus está querendo dizer através de um cara. Por quê? Porque esse cara foi o que mais viveu na terra. Quando vocês pensarem no juízo, lembra que a minha misericórdia, ela se estende a cada manhã. Então a minha ideia não é destruir a terra, a minha ideia é fazer com que vocês se arrependam. E eu vou dar o tempo máximo de vida de alguém para provar para vocês. A minha vontade é que vocês se arrependam, não é dar juízo. Porque o nome Matusalém e a quantidade de anos que ele viveu é Deus mostrando a graça dele sobre nós. Se vocês dizem que vai vir juízo através desse cara, então esse cara vai ser o que mais vai viver. Porque o meu desejo é que vocês se arrependam. Olha que lindo isso. É através desse cara, então você vai ver na terra aí, ó, mais viveu. Por quê? Porque a minha graça se estende até o limite do ser humano. É o que mais viveu, então é onde a minha graça está. Então se arrependa, é o tempo todo Deus falando, se arrependa. Aí, quando chega de Adão, que tinha 930 anos, faz a conta aí, 930 anos tinha Adão. Aí, quando chega antes de Noé, tinha o nome Jared. Jared viveu sabe quantos anos? 777. Quem é bom de matemática aí? 930 menos 777 anos de Jared. De Adão até Jared, depois viria Noé, que ia trazer o favor e o descanso. Quando a Bíblia fala que nasce Noé, e aí acontece o texto todo, você olha uma situação dessa, porque genealogia está escrito a data, os números, na genealogia a partir de 7. De Caim não escreve a numeração. Caim viveu e teve filho, e aí construiu lá, e teve Enos, que era um filho, aí teve Jared, um nome parecido também. Mas não fala que ele viveu tantos anos e morreu. Só fala que ele teve filhos, depois teve Jabal, Jubal e Tubal-Caim, aí construiu uma cidade, aí um cuidava de tendas, o outro fazia armas e o outro fazia instrumento. Mas não fala quantos anos eles viveram. Por quê? Porque quando você faz sua história longe da vontade de Deus, Deus não conta a sua história, nem conta a quantidade de anos que você teve. Porque para Deus você só passou pela história como um sopro. Pode ver, a história de Caim está sendo contada, mas não tem quantos anos eles viveram e nem quanto tempo eles morreram. Por quê? Porque para Deus não conta esse tipo de história. Eu posso falar sobre você, mas você passa como um vento. Agora eu vou falar de alguém que está trazendo a semente da mulher, que vai ser a redenção, que vai falar de Jesus. Então eu vou contar. De Adão nasceu 7, e 7 viveu tantos anos e morreu. Olha, então está a história dele contada aqui. E aí de Adão até Noé, as 10 gerações foram contados quantos anos eles viveram. Por quê? Porque Deus tem prazer de contar os anos que você está vivendo quando você vive na presença dele. Meu Deus, isso é maravilhoso. Aí quando você pensa, o que tem a ver então colocar a idade de 7 de Jared antes de Noé com a idade de Adão, que ele viveu 930 anos? O que tem a ver? Sabe o que significa 153? Quando Jesus é ressurreto e ele chega para Pedro e ele fala assim, vocês pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. Ele olha assim, é Jesus lá fazendo um churrasquinho lá de um peixinho assado lá, e aí ele fala assim, vai, joga do outro lado aí. Quando ele joga, eles pegam, sabe quantos peixes? Chuta aí quantos peixes eles pegam. 153 grandes peixes. Porque 153 grandes peixes vai dar a ideia de eu sou o Senhor. Na aula da ceia eu vou explicar mais sobre esse número aqui. Mas só para vocês terem ideia de que esse número aqui não é à toa. Quando foi pescado 153 e contado 153, não é à toa. É Ani Hailohim, eu sou o Senhor. Se você fizer na Gematria, dá 153. E 153 não dá só nisso, dá em outros nomes também, mas vou deixar vocês curiosos.
Mas esse número aqui está dizendo desde o começo da história quem é o Senhor. De Adão até Jared vai vir um descanso. Quem que é o descanso? Jesus, mano. Como diz o Pietro, sempre joga para ele. Sempre joga. Você dá um rolê, cai em Jesus. Só que chega em Jesus e ele é o descanso. Cristocidentemente, depois de Jared, quem que vem? Noa, que significa descanso. Mas é um descanso no sentido não de, eu dormi, mas eu ainda estou cansadão. Não, é o descanso de, você sabe quando você fala assim, todas aquelas dívidas que você tinha, do nada acabou. Você precisa dormir para falar assim, estou tranquilo? Não, você não precisa dormir. Foi um efeito de um benefício que veio, que explodiu sobre você, uma graça que não precisou dormir para você falar que está descansando. Quando Cristo veio sobre você, o que aconteceu? Você precisou dormir para falar assim, poxa, agora eu consigo dormir em paz. Não, quando você sentiu a explosão da graça, você falou assim, parece que tudo preencheu, todo o vazio do meu ser, aquilo que era a lacuna que eu tinha, aquilo que era a dor do meu coração já não tem mais. Por quê? Porque preencheu todo o benefício de Deus sobre mim. Então agora eu sei, eu estou descansando. Quer falar alguma coisa? O coração acelerou aqui. O meu também. E se você somar 1 com 5, 3, vai dar 9, que é 9, letra T, na Gemátria é um sexto. Então, para mim, eu vejo isso sobre os 153 grandes peixes, e você traz a ideia do sexto de Jesus, né? Jesus é o sexto. Entendeu? Então, você vai dar a letra 9, vai parar nele de novo. Vai parar no... E a 1 também, a Aleph, né? Eu tava até vendo isso aí também. O 1. Viaja, mano. Viaja aí. 3. Viaja. It, né? O Aleph, a graça e o Redentor. Dá nele também. Dá nele também. Nossa, E ele é a luz. Ele é a luz. chama o Google lá, vamos ficar por aí. Ele é a luz. 206, 1. Se eu tirar os zeros daqui, 6, 7, 8, 9. Por isso que a mulher dá à luz com 9 meses. E o homem, quando ele encontra Cristo? Já viu uma família que o homem encontrou Cristo e a família fala assim, ele não me bate mais, ele não me xinga mais, ele não é mais grosso. Parece que a gente está descansando nessa família aqui. Por quê? Porque saiu Adão e o último de Adão estava cheio da plenitude da graça de Deus. Porque Cristo, através do amor de Deus Pai, Cristo através do perdão e a comunhão do perdão do Filho e Cristo através da comunhão do Espírito. Será que faz sentido ter terminado os anos com 777? É porque enquanto eu sou Adão, eu posso viver muitos anos, mas quando eu decido deixar Cristo, através do amor de Deus, através do perdão do Filho, através da comunhão do Espírito viver em mim, eu morro. E aí sobra 153 grandes peixes para ser desfrutado. Sobra a luz de Cristo sobre mim. E aí eu acho Noa, eu acho descanso. E a letra 7, o número 7, a letra, o desenho dela, qual que é o significado? Zain, semente, espada. O desenho refere-se a uma semente. Não, desenho da Zain, é isso aqui, Semente no sentido de plantar. Quando você... De arar a terra. Não de ser a semente, de ser aquele que coloca a semente. Então o Zain é o macho. O Zain é aquele que... eu preciso fazer uma plantação, eu estou com semente no bolso. Mas eu sou o Zain, eu sou aquele que abro a terra, faço o buraco nela para poder caber a semente dentro. Então o que acontece antes do descanso? Deus abre um buraco no meu coração para eu entender o que é o amor do Pai. Mas podia ser só um 7, são 3. Porque o 7 é a abertura da terra. O amor do Pai abriu meu coração, o perdão do Filho fez eu entender o que o Pai tinha feito por mim. E a comunhão do Espírito trouxe plenitude da graça sobre minha vida. Nunca é à toa uma palavra, nunca. Traz aí. Aí começa a contar, 153 grandes peixes. Para com isso. Para com isso, mano. Deus não tem... Depois de não sei quantos anos que Jesus chega... Hã? É muito louco, né? Porque depois de
milhares de anos que Jesus veio e aí foi lá e deu 153 grandes peixes. Está conectado com a história lá atrás. Só Deus poderia fazer uma conexão dessa, só Deus. Ah, não, mas Jesus não é Deus. Caramba, mano, como que não é Deus um ser desse que é transformado e faz uns negócios minuciosamente perfeito, ao ponto de você conectar toda a história e falar assim, mano, é um absurdo. É um absurdo como que ele conecta. Aí você entende, 58 significa o nome de Noa, que dá 58. Só que aí está escrito que Venoa Matzah Hem. Não está escrito isso? Em Noa achou graça. Hem é graça. Graça é escrito com as mesmas letras do nome Noa, só que é o contrário. Por quê? Noa é Nun com Het. Graça é Het com Nun. Só que quando o Nun está no final, ele se torna Sofite. Isso daí está no nosso livro. Então, quanto que dá aqui? 8 mais 50. Vai dar quanto? 58. O que eu estou querendo dizer para vocês? Como é que eu descanso em Deus? Quando Deus olha do céu para mim, e aí meu nome se torna de trás para frente, ou de frente para trás, de trás para frente. Graça, de frente para trás, descanso. Quem que acha graça em Deus? Quem descansa nele. O nome de Noa está sendo claro. Que na geração que ele estava, Deus achou graça em um homem só. Deus achou graça no homem que carregava a graça dentro dele. Porque o nome graça equivalia ao nome de Noa. Graça, Noa. Noa, graça. As mesmas letras. Ó. Quem é que carrega o descanso absurdo de Deus, que pode estar passando por qualquer problema, olha para a pessoa e fala, você tem uma paz que não sei explicar, cara. Por quê? Porque a graça de Deus habita em mim, se ela habita em mim, eu consigo descansar. Então Deus olhou na terra e achou graça na vida de Noa. Quer dizer, eu olho para você e acho graça. Mas qual que é o seu nome? Meu nome é descanso. Se eu encontrei graça, não tem como você não descansar. Não tem como. Não tem como. O 7, você falou alguma coisa sobre Pai, Filho e Espírito Santo, é isso? É que sempre que você lembrar da Trindade, e alguém perguntar como você explicaria a Trindade, você se lembra do grande amor do Pai, faz um triângulo e se lembra disso. Pra você não esquecer nunca mais. O grande amor do Pai, o perdão do Filho e a comunhão do Espírito. Sempre foi essa tríade. O grande amor do Pai, o perdão do Filho e a comunhão do Espírito. Mas pode falar o que você sentiu hoje. O 7, por isso que eu perguntei, o 7 ele significa que não é a semente, mas é a pessoa que abre a terra para colocar a semente. Sim. Então quem abre a terra para colocar uma semente, vamos dizer, é um agricultor que quando a semente crescer ele vai colher o quê? Frutos. Sim. Certo? Então, vamos dizer, na nossa vida, se a gente planta sementes, a gente colhe frutos. E se esses frutos forem bons, a gente encontra a Trindade. É isso? Também. Faz todo sentido o que você está falando. Porque se for de paz, a pessoa vai estar encontrando o amor de Deus de alguma forma. Ela vai se achegar ao perdão do Espírito. Ela vai ter comunhão com o Espírito Santo. E ela colhe frutos. Ela colhe frutos. Com certeza. Só que o número 58 não está só no nome graça e no nome descanso, que é o Noa. Está no nome ouvido, ousen. Ousen é ouvido. Então, quanto que dá ousen? 1, 7 e 50. Cristocidentemente, ouvido vai dar 58 também. Ai, meu Deus. Essa matemática é muito difícil. Quem é que acha graça de Deus e favor de Deus? Quem ouve. Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, eu darei do fruto da terra, do melhor fruto da terra para vocês. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Porque a voz de Deus é sempre falada, todos os dias. Se a gente decidir ouvir a voz, nós encontramos graça. E quando nós encontramos graça, nós descansamos em Deus. Seja qual for o problema que você tenha, seja qual for, eu ouço a Deus e eu acho graça e eu descanso. Sabe o que é engraçado? Você estava passando para você falar de Paulo, né? Você falou de Paulo, que Paulo ele não viveu com Cristo, mas ele estudou tanto, ele tinha tanto conhecimento, tanto estudo, que ele foi responsável por escrever grande parte da Bíblia, da palavra de Deus.
falou agora da questão do ouvido, do descanso, do nome de Noa, de tudo que você trouxe. É muita informação passada para você vir com essa questão do ouvido e vir com um versículo que todo mundo fala. Só que, tipo assim, muitas pessoas falam, muitas pessoas ouvem, mas muitas pessoas não vivem isso. Porque, tipo, tipo assim, é como se fosse um jargão falado, né? Tipo, só que de fato, quando você ouve, você tem entendimento do que você está lendo agora, faz toda a diferença. Dá uma explosão na hora que você vai ler a palavra. Faz toda a diferença. Assim, cara, se atentamente ouvir a voz. Tipo, tem que estar atento para ouvir. Eu estou atento vendo o conhecimento que você tem para ele, né? Isso que o Caio falou é muito forte e é legal a gente entrar nisso daí também. A gente tem 20 minutos. Passa muito rápido. Quando você fala ouvir em hebraico, quando você vai ver lá em Deuteronômio 6, quando faz a oração que é falada até hoje pelos judeus, quando eles acordam de manhã, vai falar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema é uma palavra que, se você procurar saber, você vai falar assim, não, Shema significa ouça Israel. Só que se você procura a palavra obedecer na Taná, nos 5 primeiros livros e nos outros livros até Malaquias, você não acha a palavra obedecer. Todas as vezes que está escrito obedecer, não está escrito obedecer, está escrito Shema. Só que Shema é ouvir. Por quê? Para o judeu, ouvir e obedecer é uma única palavra. Você quer escrever ouvir em hebraico? Ouvido é ousen, mas você quer escrever ouça, você vai escrever Shema. Você quer escrever obedeça, você vai escrever Shema. Por quê? Se você ouve, você obedece. Se só passa pelo seu ouvido, você não obedece, não. Agora, para um judeu, quando fala Shema Israel, não está falando assim, ouça Israel. Ouça e obedeça. É junto. É muito diferente de, obedece isso daqui, depois você ouve tal coisa. Não, para o judeu é uma coisa só. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Deus é um, e pronto, não tem essa. Mano, pega no carro lá. Tá no banco do lado, né? Tá numa sacolinha dourada. Faz. Tá bom? É o Ford Ka. Tá aí do lado. Tá aí dentro, tá aí embaixo. Tá embaixo. Aí, quando você fala Shema Israel, você está dizendo ouça e obedeça. Sempre que Deus te chamar para alguma coisa, e ele falar, ô Pietro, ouve isso aqui, ele não está falando só para você ouvir. Ele está falando assim, se você ouvir o que eu estou falando, agora você coloca em prática. Por isso que eu falo, não tem como você falar que está aprendendo a palavra e não se tornou um cara melhor. Não tem como, mano. Você é um mentiroso, você não está ouvindo. Você não está ouvindo. Sair daqui e continua a mesma pessoa. Mano, desgraçado de pessoa que você se tornou. Porque se você está ouvindo um negócio tão profundo, como é que você não mudou? Não, onde você tirou isso, cara? Que isso daqui é uma explosão de sentimento. Joguei uma bomba nuclear na sua cabeça e no seu corpo. Como é que você fala que é a mesma pessoa? Você é um mentiroso, você está carregando pedaço até agora. Porque eu vivo carregando pedaços. Você, não, por que você sabe muito? Porque cada vez que eu descubro mais, eu descubro que ele é tão extraordinário que o que eu sei é uma gota. Então eu falo, Espírito Santo, me ajuda para que eu entenda o que o Senhor quer falar comigo. Porque eu estou em pedaços aqui já faz anos, carregando pedaços meus. Porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei nem como que eu te explico, mas aí o Senhor vai me dar graça para colocar no contexto aquilo que o Senhor quer falar, porque eu estou em pedaços, a gente tem que viver assim. Porque se a gente vive em pedaços, a gente sempre está falando assim, eu quero te ouvir, quero te obedecer. Mas todo dia você fala, como que eu consigo te ouvir e te obedecer em tudo? Então você começa a andar pisando, tipo assim, cara, será que eu estou errando aqui? Não, peraí, e agora? Nessa respirada aqui eu estou errando? Isso é um absurdo, mano. Por quê? Porque a sua vida não tem como mais ser igual. Você vive a verdadeiro romance com ele. Você olha para ele e fala assim, cara, como que você teve coragem de me amar, meu Deus do céu? Você é muito perfeito, sabe tudo. Como que você teve coragem de olhar para mim e falar assim, é você que eu vou escolher para viver comigo para sempre? Não faz sentido nenhum. Você é louco. Cheio de pecado, cheio de maldade, você foi lá e me transformou. Ah, Deus, pelo amor de Deus, não dá para brincar com você. E por que ele transforma? Porque você ouve, você decide ouvir a ele te enche de graça e faz você descansar nele.
Não tem como, não tem outro padrão. Aí você conhece a palavra de Deus agindo na sua vida e mostrando para você uma história. Que história? A história de Noé. A história de Noé é qual? A história de Noé é quando Deus fala para ele, ó, eu achei graça em você, então você a partir de agora construa uma arca. Arca em hebraico é teva. E teva para um judeu não é só arca, é palavra. Então, na onde que ele estava construído? Na arca, mas arca significa mais o quê? Palavra. Então, diante do caos da vida que aconteceu naquele momento da história, ele estava baseado, a vida dele estava se estruturando em um lugar que deixava ele vivo. E qual que era o lugar? Era a arca e o que mais? Então faz todo sentido para a nossa vida. Quando a sua vida estiver em caos, você pode estar baseado no quê? Na arca ou na palavra. Então eu posso andar na palavra quando a minha vida estiver em caos. Quando eu tiver que passar pelas águas, eu vou andar na palavra. Aí Pedro vai lá e Deus fala para ele, fala assim, será que é um fantasma? Aí ele fala, não sou eu, Pedro, pode vir. E você vai estar andando na onde? Porque se eu sou a arca, eu também sou a palavra. Vem, pode andar aqui. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, só teve 3 momentos da história que a gente vê essa cena. A teva de Noé, a teva que colocaram Moisés e a verdadeira teva. Cristo. Aí um doido que era pecador olha e fala assim, se for você eu vou também. E aí Deus fala o quê? Através da minha palavra você pode todas as coisas, pode vir. Então ele começa a pisar na água, porque ele se encheu da palavra. Então se eu deixo a palavra entrar em mim, eu estou deixando a própria arca entrar em mim. E quem que é a própria arca? Cristo em mim, a esperança da glória. Meu Deus. Hoje está difícil continuar, viu? Cristo em mim, a esperança da glória. A própria palavra entrou em mim e agora eu ando a partir daquilo que ele fala, não aquilo que eu sei. Então a base sempre vai dar certo, em cima da água ou em cima da terra. Foi ele que falou? Dá certo, cara. Existe base para isso. Meu Deus, mano. Aí quando você olha para os nomes dos filhos de Noé, Shem, Yafé e Ham. Shem significa nomes. Shem, nomes. Yafé, beleza, perfeição, lindo. Yafé dá essa ideia de belo, lindo. E Ham, quente. Quando você pega esses 3 nomes e você pega as primeiras letras, pega essa e essa, vai dar a palavra siá. Siá em hebraico significa conversa. Siá. Ó, daqui para cá você vai escrever siá. Vou escrever aqui, ó. Siá. Essa palavra aqui significa conversa. Então, olha aqui, ó, a gente está falando que teve palavra. Os 3 filhos de Noa entraram na teva, entraram na palavra. E aí os 3 filhos de Noa, as 3 primeiras letras vai dar o nome conversa. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai até às 11, a gente para e continua falando sobre Noa na próxima aula. Porque tem muita coisa ainda para passar e não deu tempo não. Que da hora isso. Olha aqui, ó, quando a gente pensa nisso, ó, Shem significa nome, beleza? É, nome, aí você fala assim, só que só não nome. Por quê? Porque, lembra, o Pietro não estava aqui, mas eu sempre falo, Shem não significa só nome, porque Shem dá ideia, o Shin dá ideia de dente triturar, e o Mem Sofit, que é o final, dá ideia de água ou caos. O que significa isso? Nome, quando fala em hebraico Shem, que significa nomes, que é a ideia do plural, não é só nomes, é aquilo que eu como e aquilo que eu bebo significa aquilo que eu sou. Então, qual é o seu nome, Pietro? Aí você fala assim, meu nome é Pietro. Aí Deus fala assim, Shem. O que é Shem? Nome. E nome é o quê? Nome é aquilo que eu como e aquilo que eu bebo. Tanto o espiritual quanto o físico. Porque se eu como alguma coisa que não tem nada a ver com saudável, eu falo que eu sou saudável, eu sou mentiroso. Se eu como alguma coisa que não é saudável espiritual e eu falo que eu sou saudável espiritual, eu também sou mentiroso. Só que Deus conhece o seu nome, porque Ele é a teva. E quando você fala assim, eu vou viver com Cristo, então você é obrigado a entrar em Cristo, para você viver com Ele. Se você é obrigado a entrar em Cristo, você é obrigado a estar dentro desses 3 aspectos. Você entrou em Cristo, então Ele vai falar assim, vem Shem,
Caramba. Vem, você que come e bebe, e eu sei o que é que você come e bebe. Vem, entra aqui em mim. Você vai ter que conviver com o próprio Cristo falando com você, e ele vai falar assim, eu sei qual é o seu nome, eu sei o que você come e eu sei o que você bebe. Senta aqui o que você come e o que bebe. Pode comer e beber aí, porque eu sei exatamente o que você faz. Aí, não, mas eu entrei em Cristo, eu estou salvo. É, mas eu sei exatamente o que você come e o que você bebe. Aí você vai aqui, ó, Yafet. Yafet significa beleza. Por quê? Porque quando você entra em Cristo, o que você faz? A partir de agora eu como certo e eu bebo certo, tanto no físico quanto no espiritual. Então o que acontece comigo? Eu me torno uma pessoa melhor. A beleza aqui é no sentido disso, é de você se tornar uma pessoa melhor. Porque o belo não está só no aspecto físico, porque vai chegar o dia que Deus vai transformar o nosso corpo e aquele que não tinha mão vai ter mão, aquele que tem algum problema de qualidade física não vai ter mais, porque todos vão estar varão perfeito, todo mundo vai ser igual, no mesmo padrão. E qual que é a beleza hoje que a gente tem que entender? É a beleza que sai de dentro para fora. Então, quem está dentro da arca é aquele que eu entendo que come e que bebe, e aquele que tem uma beleza que é dada pelo próprio Deus. Porque quando você nasceu, quem que deu o seu nome não foi você, foi seu pai. Quem que era o pai de Yafé? O descanso. Se você descansa em Deus, você começa a gerar beleza. Meu Deus, mano, isso é maravilhoso. E aqui a gente fala de Han. Han significa quente. Ó, de verdade, mano, nunca vi alguém que entra em Cristo, que começa a comer aquilo que ele sabe, começa a beber aquilo que ele sabe, começa a provar que realmente é o nome, que não tem a beleza para desfrutar e não tem o coração aquecido. Não tem. Se você está em Cristo, existe uma temperatura alta dentro de você acontecendo agora. Existe um padrão de bênção sobre a sua vida. Por que eu falo de temperatura alta como benefício? Porque diante de uma sociedade em caos, que joga a temperatura lá para baixo, diante de um Mabu, que é o dilúvio, que acontece um caos violento e você está dentro de uma arca, que está chovendo, está aquele caos, ainda existe uma temperatura alta nesse lugar. Por quê? Porque existe alguém que come e bebe certo, existe alguém que gera beleza dentro dele e existe alguém que aquece o ambiente que está dentro. Só que isso só é possível se você estiver dentro de Cristo. Se você não estiver em Cristo, nada disso é possível. Quem não estiver em Cristo, está morto. Nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados e Ele nos amou. Foi isso que a palavra diz. A gente estava morto. Paulo falou exatamente isso. O que ele estava querendo dizer? Fora de Cristo, ninguém sobreviveu. Ninguém. Acabou. Você podia ter qualquer nome que fosse. Só que 3 caras tiveram a preservação da vida. E esses caras, um era aquilo que Deus sabia, que você come, que você bebe, está no seu nome. A beleza está no seu nome. E o aquecer é parte do seu nome. Então, em Cristo, eu como e bebo espiritualmente certo. Eu gero beleza dentro de mim e eu aqueço o lugar que eu estou. Como que eu faço isso, Williams? Pega as 3 primeiras letras e aí você começa a ter o quê? Como que eu faço para gerar a presença de Deus no ambiente? Uma conversa. Então eu preciso de um culto para gerar a presença de Deus? Não, eu preciso de 2 pessoas. Uma que conhece de Deus ao ponto que eu não conheço e eu também, aí a gente vai falando sobre a vontade de Deus, sobre as coisas de Deus. E aí a gente chora num áudio de WhatsApp. A gente chora trocando uma ideia de longe ou de perto. Por quê? Porque gera uma conexão de pessoas que estão dentro de Cristo. E dentro de Cristo tem vida, dentro de Cristo tem beleza, dentro de Cristo tem um aquecer do coração. Sabe aquele dia que você está triste e Deus manda alguém para aquecer seu coração? Aquele dia que você falou assim, eu não tenho a resposta que eu queria, e Deus manda alguém para aquecer seu coração. Deus, mano, difícil, viu? Para a gente finalizar essa vírgula, que a gente continua na próxima aula falando sobre Node também, porque não deu conta não. Foi do almoço? Não tem como. Hoje não tem como, você sabe o que vem. Misericórdia de Deus. Mas aí, ó, o que eu tô querendo? Eu queria finalizar nisso. A Bíblia fala lá no começo que o porquê de acontecer o dilúvio. Que no começo Deus tinha a ideia lá dos homens que nasceram as mulheres e os Bnei Elohim,
que os filhos de Deus viram as mulheres. Quando fala essa expressão Binei Elohim, que é filhos de Deus, Elohim, que a gente conhece como Deus, o Ha Elohim, que é o Deus, a ideia, então é Binei Ha Elohim, é os filhos do Deus. O que significa isso? Muitas vezes as pessoas colocam como alguém que era um ser angelical que desceu, junto com foi a terça parte dos anjos caídos. Muita gente coloca como se fosse isso, a terça parte dos anjos caídos que se envolveu com as mulheres na terra, beleza das mulheres, e gerou essa desgraça que gerou. Mas eu queria te mostrar um conceito que eu acredito, que eu acho que faz muito mais sentido, que pode mudar a sua vida para sempre. Que mudou muito a minha nesse conceito. Qual que é o conceito? Binei Elohim, para essa época, eram considerados homens que ouviram o que Adão aprendeu no Éden. Como assim? Adão viveu 930 anos. 930 anos você conhece muita gente. Noé estava vivo quando Adão estava vivo. Noé estava construindo enquanto Adão estava chegando nos 930. Então, o que eu podia fazer? Eu podia chegar em Adão e falar assim, como que foi lá? Eu posso não ter chegado em Adão, mas posso ter chegado no filho dele, Sete. Não, mas não vi o filho dele, mas vi o neto. Ou será que ninguém, durante mais de 900 anos, não teve coragem de falar assim, como que era lá? Qual que era o padrão? O que era obedecer? Qual que era o que era certo, o que agradava? Que a Bíblia diz que a partir de Enos começou a ter um culto de novo, que era o neto de Adão. Então o que era? Aí você vê Noé vivendo essa cena, você fala assim, cara, mano, o que ele está querendo dizer? Eles estão vivendo como? Então, quando fala de Binei Elohim, para essa época aqui, as pessoas vão falar, não, eram os filhos de Deus, a terça parte dos anjos caídos. Tá, essa história você pode crer, mas eu não consigo acreditar assim. Por quê? Porque durante a vida de Adão até Sete, toda a história até Noé, pessoas decidiram no coração que iam amar a Deus. Eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Eu aprendi com Adão, então eu tenho que comer animais kasher, que é o animal correto, que aí na próxima aula eu explico mais sobre essa questão dos animais, que tem um padrão. E aí eu tenho que seguir uma ordem de Deus. Qual que é a ordem de Deus? Tem um padrão que ele estabelece aqui para fazer um culto. Então para você fazer um culto você tem que cortar o animal de forma correta, entregar o sangue, porque sem sangue não tem sacrifício, então tem que ter um padrão aí. E eu aprendi todos os padrões e eu decidi andar de acordo com os padrões de Deus. Aí todo mundo olha para você e fala assim, então você é um filho de Deus mesmo. Hein? Então Binei Elohim era considerado alguém que você olhava para o Adriano e falava assim, quando eu converso com o Adriano, ele não faz o que todo mundo deseja fazer. Tipo assim, andar em qualquer coisa, pegar um monte de mulher e fazer uma parte de bagunça. Não, ele anda diferente. Aí você vai conversar com ele não só anda diferente, mas ele procura seguir os padrões de Deus. Então quando as pessoas olhavam para o Adriano, falavam assim, ele é um Binei Elohim. Por quê? Porque ele é um filho de Deus. Porque quando eu vejo os aspectos daquilo que ele vive como se fosse um filho de Deus mesmo. Então esse cara é respeitado. O que acontece? Por que veio o dilúvio? O dilúvio veio, e a Bíblia diz lá, quando Jesus vai falar, fala assim, como nos tempos de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento. Casar e dar casamento é errado? Não. Então o que Jesus estava querendo nos provar? Como nos tempos de Noé. Aí você volta lá e no começo da história está falando assim, e viram os filhos de Deus, as filhas dos homens. Peraí, quem são os Binei Elohim? Binei Elohim são aqueles que faziam a vontade de Deus, que eram de acordo com a vontade de Deus. Você conversava com o cara, você falava assim, esse cara sabe todo o padrão. Só que chegava um certo dia que você olhava para esse cara, aí esse cara estava escolhendo um monte de mulher. Aí você olhava para ele e falava, Adriano, mas você não fazia isso. Ele falou assim, não, mas não tem como, né, mano? Essas mulheres é muito bonitas. Então deixa pra lá. Não, como assim deixa pra lá? Você seguia a vontade de Deus e agora você não quer mais? Ele falou assim, olha aí quanta mulher tem aí, meu. Vamos curtir. Então o dilúvio veio não porque o povo era ruim. O dilúvio veio porque os filhos de Deus decidiram andar fora da vontade de Deus. E tá para acontecer isso, de a igreja ser arrebatada, por quê? Porque pessoas que se dizem cristãos são mentirosos. Então quando vem a desgraça sobre a terra, não é porque a terra está cheia de desgraça já. Porque a terra está cheia de desgraça. Mas quando alguém que se diz cristão e não é de verdade, é por isso que Deus destrói. E quando você fala assim, eu sou cheio de Deus, aí quando sai daqui, faz uma parte de merda. Então você é mentiroso. Aí Deus olha e vê que todos aqueles homens naquele ambiente eram tudo mentiroso. É como se chegasse aqui na Lagoinha e olhasse para todo mundo e falasse assim, mano, você parece muito crente. Aí quando você via na sua casa, você fica vendo pornografia, fazendo o que não deveria, então você é um mentiroso, desgraçado. Aí Deus olha e fala assim, eu vou destruir a terra.
Mas é por causa dos de fora? Não, é por causa dos Binei Elohim. Então, para mim faz muito mais sentido pensar que essa galera Binei Elohim, falar que é filho de Deus é muito fácil. Falar que veio do céu e desceu um anjo aqui e falou que quis as mulheres. É muito mais fácil pensar isso do que pensar que alguém que deveria ter a atitude certa parou de ter. Porque se eu que era para ter a atitude certa, sou um desgraçado, o que Deus vai querer fazer na terra? Ele vai gerar juízo sobre a terra. Aí quando ele procura na terra alguém para dizer que é meu filho também, ele só acha um. Quem que ele acha? Noa. Só um, meu. Diante da terra toda. Você olha para a Lagoinha, não acha ninguém, só acha um cara. Então, quer dizer, eu vou destruir. Não tem como eu continuar com essa vida. Por isso que eu acredito que Binei Elohim são esse tipo de homens. Homens que conheciam todo o esquema de sacerdotal, todos os alimentos certos, e decidiram no coração, não quero mais continuar fazendo isso. Eu posso até sacrificar, te mostrar quais são os benefícios. Eu falo para você as 613 leis, só que na hora de praticar não pratico mais. Por quê? Porque as filhas dos homens me chamaram muita atenção, eu quero é isso. Se as coisas da terra te chamam mais atenção do que as coisas do céu, parabéns, você é um Binei Elohim mentiroso. Você deixou de ser um homem que é chamado de filho do Deus vivo, só que diante dos outros, a aparência de filho do Deus vivo. Mas você é um filho do inferno, um desgraçado. Está escrito isso na Bíblia totalmente. Né? Então o juízo virá sobre você. E não é mais ímpio, até Deus não perdoa mais, né? A apostasia. O que aconteceu naquela época foi a apostasia. Alguém que fala assim, sei todos os padrões, sei fazer tudo, mas eu não quero mais. Eu quero a iniquidade. Na próxima aula a gente vai entrar nessa palavra. Iniquidade é Hamas. E Hamas não é só alguém que faz mal. Não é à toa que o cara colocou esse nome lá no negócio. Está escrito aqui no Gênesis 6, se continuar você vai achar esse nome. Hamas. E Hamas não é só maldade. Hamas é o nível mais profundo de maldade que um homem pode ter. De maldade no sentido de estupro, de maldade no sentido de coração ruim, de desfavorecer Deus no nível mais profundo. Então Hamas é você juntar tudo isso. Por isso que esses caras não só matam, eles estupram, tanto uma mulher viva quando ela está morta, ele estupra. Da onde o cara tira na mente que ele consegue ser tão maldoso assim? Por quê? Porque o nome que ele decidiu pertencer é o nome que faz tudo isso. Então tome cuidado quando você decide pertencer a um nome. Porque eles decidiram ser Hamas e falam assim, esse é o nosso grupo. Não, você decidiu pertencer ao grupo que diante de Deus vai ser exterminado sobre a terra. Então ser um Binei Elohim é muito mais fácil falar que era a terça parte dos anjos. Muito mais fácil. Eu prefiro acreditar que eram descendentes de Sete, que conheciam todo o padrão, que aprenderam o que era certo e não faziam a vontade de Deus. Deixaram de seguir a vontade de Deus. Cuidado para você não se tornar um Binei Elohim que decidiu deixar de fazer a vontade de Deus. Quando você pensar nisso, não queira ser considerado um Binei Elohim, não. Queira ser considerado um Noah. Por quê? Porque nunca vai faltar a graça sobre você. E a gente para a nossa vírgula por aqui. Vou falar semana que vem. As coisas aqui? Vou falar semana que vem. Não vai dar tempo, não. Porque não é só isso aqui. Isso daqui é o padrão da característica da arca. Eu ia falar a quantidade de espécies, por quê, o que não entrou, o que entrou. Mas eu acho que para essa aula aí vai precisar de umas 3. Porque o que eu falei hoje não é nem perto do que falta. A gente para essa vírgula e a gente continua a próxima aula. Paramos na pausa, né? Querendo na pausa, Paramos na pausa. Paramos na pausa. Aí eu fecho minha boca para vocês meditarem aí. Meu pai. Beleza? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa aula e é uma vírgula de mais algumas aulas que virão, mas como é bom saber que essa aula se estendeu, porque espiritualmente falando é que o descanso do Senhor se estendeu sobre nós. Como é bom ter a Tua presença na nossa vida, Senhor. Como é bom saber que o Senhor nos amou e encheu nosso coração da Tua graça. E hoje nós temos a tranquilidade de saber, nosso coração está batendo hoje, mas se parar, com toda certeza nos encontraremos contigo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tudo que nós precisamos ter, o Senhor é nosso melhor amigo, nosso maior amor. Não somos nada sem Ti, o Senhor é tudo que nós mais desejamos na vida. Aqueles que chegaram aqui com o coração dilacerado, que possam sair daqui totalmente transformados, coração renovado, sentindo a graça, o aquecer do Senhor, a beleza que existe na Tua voz, na Tua presença, que possam sentir que existe a beleza do nome sobre nós,
Que o Senhor é nossa arca, que o Senhor é nosso descanso, que o Senhor é tudo que nós precisamos ter. Hoje é uma vírgula que não se encerra, mas com toda certeza nós sairemos daqui muito mais transformados do que a gente chegou aqui, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.